Nessa aula de hoje, a gente vai entender a classificação das modalidades terapêuticas quanto à frequência, né? As modalidades terapêuticas também são conhecidas como recursos terapêuticos físicos, né? Alguns livros ou professores até colocam como classificação da eletroterapia quanto à frequência. Mas eu gosto de explicar essa parte usando o termo ou modalidades terapêuticas ou recursos terapêuticos físicos. Tá? E vocês vão entender o porquê da importância desse assunto para o entendimento de itens, né, que virão nas próximas aulas. Nós temos recursos que são classificados como recursos de baixa frequência, que são frequências que são recursos que possuem frequências que vão de 1 Hz até 250 Hz aproximadamente. Geralmente isso é o mais comum, né, nos aparelhos de baixa frequência. E aí a gente poderia colocar, né, o TNS e o FES, que são recursos aí de eletroanalgesia, no caso de TNS, de eletroestimulação neuromuscular, que nós estamos acostumados, né, com essa nomenclatura no nosso país. Então as frequências são mais baixas. Existem recursos que são classificados como recursos de média frequência. Tá? Os recursos de média frequência são recursos que vão de 1000 Hz até 10.000 Hz. Também um espectro aí de média frequência comum em aparelhos nacionais. Tá? Aqui cabe um adendo que muitos aparelhos trazem o termo kHz ao invés de Hertz. Então a gente teria de 1 a 10 até 10 kHz, né? Então lembrando que são equivalentes, ou seja, 1 kHz é a mesma coisa que 1000 Hz e 10 kHz é a mesma coisa que 10.000 Hz. E exemplos comuns de modalidades de média frequência no nosso país é a corrente russa, a corrente Alce e a corrente interferencial. Então são modalidades aí de eletroterapia, de correntes terapêuticas de média frequência. Muito bem. Aí vocês poderiam falar, mas caramba, né? Se o valor é mais baixo, obviamente é baixa a frequência. E se eu tenho um valor intermediário, eu tenho média frequência. Mas qual a importância clínica disso, né? Isso clinicamente é importante? É importante, tá? Os recursos de média e de baixa frequência, eles são capazes de gerar despolarização das fibras sensitivas e motoras. Então esse é um ponto aí para a gente considerar, né? O nervo, ele reconhece esses valores para gerar despolarização, porém tem uma particularidade importante em relação aos recursos de média frequência. Os recursos de média frequência, vou puxar uma seta aqui, eles são capazes de gerar despolarização quando eles estão modulados em baixa frequência. Então, aqui precisa, de uma certa forma, que eles estejam modulados em baixa frequência para o nervo reconhecer. Por que eu estou falando isso para vocês? Tenta prestar atenção na motivação de tudo isso. As nossas próximas aulas, elas serão aulas de corrente russa, de corrente Alce, de corrente interferencial. Tá? E todas elas são de média frequência.
frequência. E vocês vão perceber durante as aulas que essas correntes elas possuem estratégias para ficarem moduladas em baixa frequência para que a despolarização seja possível. Obviamente que isso já tem toda uma sistematização interna do próprio equipamento e que deixa isso pronto para que isso ocorra. Tá? Então, tanto as correntes de baixa quanto as correntes de média despolarizam as fibras sensitivas e motoras, mas as correntes de média elas precisam estar moduladas em baixa frequência para que essa despolarização ocorra. E aí vocês podem perguntar, mas Edu, existem recursos de alta frequência? Porque você falou que tem de baixa e de média. E de alta existe? Existe. Existe sim. Por exemplo, o ultrassom terapêutico, ele tem frequências de 1 MHz ou 3 MHz. Então, quando a gente fala de 1 MHz, a gente está falando de 1 milhão de hertz. 1 milhão de ciclos por segundo. Olha a diferença, gente. A baixa frequência vai de 1 a 250. O ultrassom 1 milhão de hertz ou 3 milhões de hertz. 3 milhões de ciclos por segundo. Ondas curtas é um outro exemplo. Ondas curtas, ele tem 27,12 MHz. 27,12 MHz são 27 milhões, 120 mil Hz. 27 milhões, 120 mil ciclos por segundo. E também tem como outro exemplo micro-ondas. O micro-ondas tem 2.470 MHz. 2.470 MHz são 2 bilhões 470 milhões de hertz. Então percebam que eu tenho modalidades ou exemplos aqui, de altíssimas frequências. Né? O que muda? Primeiro muda a natureza física do recurso, né? O ultrassom, ele é um recurso que a natureza física é onda mecânica, né? Tem S, fez, corrente russa, alça interferencial, todos eles corrente elétrica, né? Então aqui eu tenho como natureza do recurso a corrente elétrica. E essa é uma pergunta importante, viu? Qual a natureza que o recurso que eu estou prescrevendo, qual a natureza física que o recurso que eu estou prescrevendo oferece, né? A gente precisa conseguir responder essa pergunta, porque isso também vai impactar nos efeitos fisiológicos, em respostas ou não, então é um ponto aí para se considerar. Então, o ultrassom trabalha com onda mecânica. O ondas curtas e o micro-ondas eu tenho, né, como natureza física, a onda eletromagnética. Então, olha só que interessante, os recursos de baixa frequência e média frequência são capazes de gerar despolarização das fibras sensitivas e motoras, né? Eu tenho contração, eu tenho sensação de formigamento. Agora, os recursos de alta frequência, eles não geram despolarização das fibras sensitivas e das fibras motoras, mas em contrapartidas, eles geram aquecimento. Eles geram aquecimento nas modalidades contínuas. Agora, não geram despolarização
das fibras sensitivas e motoras. É um assunto meio chato, é um assunto meio denso, mas é um assunto importante, às vezes objeto até de perguntas em concursos públicos, tá? A classificação das modalidades terapêuticas quanto à frequência. Então, lembrando, baixa e média frequência são classificações de correntes elétricas terapêuticas. Na baixa frequência tem ISTs, na média frequência os exemplos mais comuns, russa, alce e interferencial. Ambas são capazes de gerar despolarização das fibras sensitivas e motoras. Quando eu falo ambas, baixa e média frequência. Porém, na média frequência, essas correntes precisam estar moduladas em baixa frequência. Existem estratégias para isso acontecer. Agora, os recursos de altíssimas frequências, e a gente entende o porquê altíssimas, a gente vê que são valores de fato que estão em torno dos milhões de ciclos por segundo. Eu tenho como exemplo o ultrassom, que a natureza da onda é mecânica, o ondas curtas e o micro-ondas, que a natureza da onda é eletromagnética. E esses valores altíssimos de frequências que nós já vimos não são suficientes, o nervo não reconhece a ponto de gerar despolarização das fibras sensitivas e das fibras motoras, mas em contrapartida geram aquecimento. Eu espero que vocês tenham gostado. Depois os nossos canais de dúvidas ficam à disposição para vocês esclarecerem e a gente se vê numa próxima aula. Forte abraço.